momento na sua vida já ouviu alguma voz que outras pessoas não ouviram? Ou conhece alguém que já passou por essa experiência? Pois é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje, sobre a experiência de ouvir vozes que outras pessoas não ouvem. Essa experiência, ela sempre esteve presente na história da humanidade, porém, a depender da cultura e do período histórico, ela recebeu diferentes significados. Na Grécia Antiga, as vozes ocupavam o lugar da consciência humana, pois as pessoas sustentavam suas decisões, sejam elas boas ou ruins, embasado no enunciado dessas vozes. Os gregos consideravam as vozes como uma maneira dos deuses se comunicarem com eles. O próprio filósofo Sócrates dizia aos seus discípulos que ele ouvia uma voz e que essa voz era diferente dos seus pensamentos porque ela tinha uma qualidade sensória verbal e o ajudava a tomar decisões, e referia-se a essas vozes como vozes conselheiras. Na antiguidade, a experiência de ouvir vozes era considerada como uma capacidade humana. Porém, na era medieval, essa experiência de ouvir vozes que outras pessoas não ouvem foi marcada intensamente pela associação entre loucura e possessão demoníaca. A consolidação do cristianismo ajudou a fortalecer essa associação, e assim a Igreja passou a julgar as pessoas que ouviam vozes que outras pessoas não ouvem como hereges. Tomás de Aquino contribuiu com uma nova perspectiva para essa experiência dentro da Igreja. Para ele, as vozes estavam relacionadas a paixões desenfreadas que poderiam proceder de Deus, dos anjos, do demônio ou do diabo. Assim, os eclesiásticos deveriam prestar atenção no conteúdo das vozes e julgar as pessoas que tinham essas experiências de acordo com o conteúdo das vozes. Para essas pessoas, haviam duas possibilidades: as que ouviam vozes divinas, a salvação, e as que ouviam vozes demoníacas, a morte. Conforme o cristianismo foi se expandindo pelo Ocidente, várias figuras religiosas como Joana d'Arc, Teresa de Ávila, o próprio Tomás de Aquino, Santo Agostinho, manifestaram ter na sua vida a experiência de ouvir vozes que outras pessoas não ouvem. No Renascimento, a compreensão sobre a realidade estava muito associada à razão. Dessa forma, experiências sensoriais, como ouvir vozes que outras pessoas não ouvem, estava relacionado a fontes de erros e de confusão. A escuta de vozes passa a ser considerada nessa época como ausência de razão, e as pessoas que vivenciam essa experiência passam a ser reconhecidas como loucas e loucos. A loucura passa a ser tratada como um erro humano, uma fraqueza, um desregramento, um engano, sendo sempre subjugada pela razão. As pessoas consideradas loucos e loucos passam a ser varridas da cidade, literalmente. Mais tarde, elas passaram a ser confinadas em casas de reclusão, instituições de reclusão, como os antigos leprosários, com o intuito de promover inicialmente a higiene social sem qualquer caráter médico. No século XIX, com o surgimento da psiquiatria, a loucura passa a ser designada como doença mental. Através do saber psiquiátrico, ouvir vozes passa a ganhar um novo enunciado social, o sintoma de doença mental, intitulado como alucinação auditiva, presente até hoje nos manuais de diagnósticos psiquiátricos, com a mesma perspectiva, contribuindo para a manutenção do estigma em torno das pessoas que ouvem vozes. No final da década de 80 do século passado, surge um movimento que traz uma outra compreensão sobre essa experiência. Mas sobre isso, nós só vamos falar na próxima semana. Até mais!